Então, se eu quero calcular o f de 12, o que que eu faço? Eu substituo 12 aqui, né? Então, f de 12. Então, onde tem x, eu vou colocar 12. Então, 7 vezes 12, isso deve dar 84. Mais 1 dá 85. Agora, aqui o 9 entra no lugar do x. Então, vai ficar 7 vezes 9 mais 1. 7 vezes 9 é 63 mais 1. Isso dá 64. Então, quando eu venho para cá, então no f de 12 eu tenho 85. Menos o f de 9 eu tenho 64. E aí, então, eu faço a diferença, né? 85 menos 64 dá 21 que divide 3. 21 que divide 3 dá 7. É isso aí, né? Tem nenhum mistério. Agora, né? Nesse caso aqui, na função f de x, né? Tem essa função. Ele quer que eu determine o f de menos 2. Como é que fica? Então, no lugar do x, eu vou entrar com menos 2. Então, essa aqui é a minha entrada. Tá? Então, a minha entrada. Qual vai ser a minha saída? Tá? Então, a minha saída vai ser 1 mais menos 2 ao quadrado, dividido isso por menos 2. 1 mais menos 2 ao quadrado, isso dá 4 sobre menos 2. 1 mais 4 dá 5, dividido por menos 2. Isso pode ser menos 2, menos 5 meios, né? Ou, se você quiser fazer a divisão, 2,5. Tá? Então, você pode fazer. Vou pegar a canetinha aqui. Então, pode ser menos, é a mesma coisa que menos 5 meios, ou você faz a divisão menos 2,5. Esse valor aqui é a saída. Tá? Então, menos 2 era a minha entrada, e o 2,5 é a saída. Beleza. Mesma coisa aqui, né? A minha entrada é 1/4, né? Então, 1/4 é entrada. Se eu entro com 1/4 aqui dentro dessa fórmula, qual vai ser a minha saída? Então, tá. Então, vamos descobrir. 1 mais menos 1/4 elevado ao quadrado sobre menos 1/4. Então, 1 menos, melhor, mais porque eu tenho menos elevado ao quadrado, então vai ser um número positivo. 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, e 4 ao quadrado é 16, sobre menos 1/4. Como é que fica agora, né? 1 mais 16. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo sobre o mesmo denominador, né? O denominador de 1 é 1, então 1 vezes 16 é 16, 1 vezes 16 é 16, mais 1, menos 1/4. Igual. 16 mais 1 é 17, sobre 16, menos 1/4. Isso aqui é quanto? 17 sobre 16, vezes, né? Vezes porque eu vou agora fazer a divisão, né? Vou fazer a divisão de... eu vou fazer a divisão, né, de fração. Então, se eu vou fazer essa divisão, tá? Reforçar, como a gente viu em algumas aulas anteriores, né? Então, pelo fato de eu fazer uma divisão, fração, eu vou multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso? 4 sobre 1. Né? Então, eu multiplico. Posso multiplicar o 17 por 4? Posso. Mas eu vou simplificar, né? Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho 17
vezes 4 dividido por 16, né? O 4 e 16, eles se comunicam, né? 4 que divide 4, 16 que divide 4. Então, vai ficar 17 vezes 1 sobre 4. Então, vai ficar menos 17 quartos. Então, isso aqui é o que a gente chama de saída, tá? A entrada foi menos 1 quarto e a saída foi menos 17 quartos, certo? E tem mais um ainda, né, para fazer continha. Então, a minha entrada, 2/3. Então, se eu entro com 2/3, qual vai ser a saída? Então, vamos lá. 1 mais 2/3 ao quadrado dividido por 2/3. Igual 1 mais 4/9 divididos por 2/3. Por que 4/9? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar aqui, o meu denominador é 1, né? Então, 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 9 dá 9. Mais 1 vezes 4, 4. Dividido por 2/3. 9 mais 4, isso aqui dá 13. Dividido por 9. Dividido por 2/3. Então, isso aqui vai ser 13 nonos vezes 3 sobre 2, né? Aqui, deixa eu arrumar ali, que eu botei 2 sobre 2, não, é 2 sobre 3, né? Beleza. 2 sobre 3. Então, você pode fazer 13 vezes 3, tranquilo, mas eu tenho aqui, ó, 13 vezes 3 dividido por 9 vezes 2. Eu já posso, eu posso vir aqui e simplificar, né? Dividir o 9. Isso só posso fazer nesse contexto onde eu tenho multiplicações e divisões, né? Então, eu divido aqui por 3 e divido aqui por 3. Então, vai ficar 13 vezes 1, 13. E aqui, 9 dividido por 3 dá 3, vezes 2, 6. Então, a minha saída, 13 sextos, né? Essa é a minha saída. Então, se eu entro com 2/3, eu saio com 13 sextos, certo? Então, é como se fosse um programinha, uma função de computador, né? A função lá que você se desenvolve lá na disciplina de algoritmos, você vai dar uma entrada e ele vai te dar uma saída. Você, por exemplo, lá, certamente ele deve criar aquelas funçõezinhas básicas. Ah, eu dou a nota e ele diz se o aluno ficou ou não em grau C. Tá? Então, duas notas, ele dá a nota. Ficou ou não ficou? Aprovou ou não aprovou? Aqui não, aqui eu dei o 2/3 e saí com o 13 sextos. Bom, uma situação problema, né? Então, aqui eu tenho um assentamento que produz café, né? Estabelece que o preço da saca, né, é em função da quantidade de saca adquirida pelo comprador, ou seja, o preço vai depender de quanto tu vai comprar. Usando a equação, tá? Tem uma equação. Nessa equação, o que eu sei? Que o preço, né, P é o preço da saca e X é o número de sacas vendidas, né? E da maneira como está escrito aqui, P de X, né, ele está dizendo que o preço, né, depende das sacas. Poderia só escrever o P, não teria problema, mas eu botei P de X para deixar bem claro que eu tenho uma relação de dependência, né? Preço depende do X. O P depende do X. É a forma de eu dizer isso, né? Para quem está lendo, que o P depende do X, é botar P entre parênteses o X. Não é uma conta. É um sinal, é uma forma de escrever que ali existe uma relação de dependência do P com o X. No caso, P é o preço e X é o número de sacas.
né? Quanto deve pagar por saca um comprador que adquire 100 sacas? Né? Ou seja, pergunta que a primeira perguntinha é: quanto vai ser o P se o X for 100? Né? Então, muito simples. Então, o P vai depender do X. Então, o P de 100, o preço para 100 sacas. É isso que, quando eu escrevo dessa maneira, P de 100, eu estou dizendo, estou denotando, eu estou representando, né, o preço para 100 sacas. Ok. O preço para 100 sacas é 50 mais 200 sobre 100. 200 sobre 100 é 2. Então, isso vai ficar Ela botou 502. 500 ali, isso? Ah, 500. Então, vai ficar 52. Beleza. Tá, 2. Tá. Então é isso, né? Mistério. Tá. Agora, quanto deve pagar por saca um comprador que adquirir 200 sacas? Então, quanto ele deve pagar para 200? Bom, muito simples. Então, ele quer o P de 200. Né? O X é 200. Então, é o preço para 200 sacas. P 200 dividido 200. Isso aqui é 50 mais 1, 51. O que acontece? Quanto mais eu vendo, menor vai ficar o preço, né? É isso que está acontecendo. Beleza? Né? E isso acontece exatamente por causa dessa parcela aqui, 200 sobre x, né? Então, quanto maior vai ficando o x, menor vai ficando aquela parcela. Nossa, tem um alto-falante aqui do lado aqui que me desconcentrou. Bom, sabendo que um comprador pagou 54 dólares, ou seja, o que ele está dizendo aqui para mim? Que o preço é 54. Ele quer saber quanto vale o X. Bom, tendo em vista o que a gente já tem aqui, ele pagou mais ele comprou mais de 200, né? Porque 200 dá 51. Ou melhor, ele pagou menos, ele comprou menos que 100, inclusive, né? Porque 100 dá 52, né? Então ele deve ter comprado mais que, melhor, menos que 100. Vamos descobrir. Como é que eu vou descobrir isso? Eu sei que o P é 52. Quanto é o X? Então, qual é o X para o P52? Muito simples. Vamos lá em cima e substituo, né? Então, no lugar do P de X, eu vou colocar 52. Então, no lugar do P de X, eu vou botar 52, porque eu não sei quem é o X, inclusive. Isso vai ficar 50 mais 200 dividido por X, né? 52 não, 54. Então, tá. Então, 54. Então, o que eu tenho? 54. Tá somando, passa subtraindo. Menos 50 igual a 200 sobre x. 54 menos 50, isso dá 4. 200 sobre x. Agora, como é que eu resolvo isso? Essa continha, essa equação. 4, 200 sobre x. Muito simples, né? O 4 está multiplicando. Olha, o 4 está multiplicando. O x está dividindo, então vai passar multiplicando. Então, 4 vezes x
4x igual a 200. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 dá 50. Sacas? Então, resolvido o probleminha, né? Então, nesse probleminha aqui, eu tinha apenas uma equação para resolver. Dividido por 4. Ok. Certo? Então está resolvido. Quanto ele comprou? 50. Era o que a gente imaginava. Tem que ser um valor menor que 100, né? Porque 100 era 52. Se o x fosse 200, o p era 51. Então, como p é 54, então tinha que ser. A gente esperava, né, olhando para o problema, que o x fosse, né, menor, né? Não fosse menor que 100. Nesse caso, constatou-se que eram 50. Beleza. Bom, e aí a gente entra num ponto que é importante, né, de começar a falar, e agora, daqui a um pouco, a gente vai começar a fazer gráfico, e aí vai entrar algumas palavrinhas importantes. Uma delas é domínio, e a outra é imagem. Né? E aí essas palavrinhas são importantes porque elas definem coisas. Por exemplo, quando eu falo em domínio, né, eu estou me referindo ao que eu posso colocar como entrada. Quando eu falo imagem, eu estou me referindo ao que sai. Então, domínio é entrada, imagem é saída. Né? Tem o contradomínio. Eu não vou entrar no contradomínio, porque o nosso caso, o contradomínio sempre vai ser o conjunto dos números reais. Né? A gente está aqui, uma disciplina, né, bem simples aqui, a gente não vai entrar em outros contradomínios. O contradomínio sempre é um conjunto dos números reais. Bom, mas é importante a gente denotar isso porque a imagem vai ser um número real. Ok. Então, o domínio, né, que é algo bem importante, ele é o conjunto de todos os possíveis valores de entrada. Tá? E a imagem é o conjunto de todas as saídas das possíveis entradas. Né? Por isso que está representado dessa forma, como está aqui. Né? Então, quando eu tenho uma função, né, a questão mais importante que a gente tem que ressaltar é que, basicamente, o domínio das nossas funções que a gente trabalha aqui na disciplina, também nas outras, praticamente quase todas as funções, o domínio delas é o conjunto dos números reais. Ou seja, eu posso ter como entrada na função qualquer número real. Mas existem algumas situações que é importante a gente destacar. Por exemplo, a que envolve a divisão. Qual o problema da divisão? Eu não posso fazer uma divisão por zero. Né? Então, quando eu tenho, olha, uma função onde o x é um denominador, eu tenho que certificar que o domínio exclua o zero. Né? Ou seja, eu tenho que dizer para o leitor, ó, domínio disso aqui não tem zero. Então, né, eu sempre tenho que garantir que não haja uma divisão por zero. Então, por isso eu digo que o x, o domínio, é todo x em R, menos, ou seja, excluo o x igual a zero. Ou seja, como é que eu excluo o x igual a zero? Escrevendo x diferente de zero. Tá? Então, é todo mundo que pertence aos reais, mas o x tem que ser diferente de zero. Certo? É isso que está dito aqui. Eu poderia escrever isso aqui é uma forma, é uma codificação. Em vez de escrever isso, eu poderia escrever, fazer uma frase. O domínio da função é conjunto dos números reais, né? Exceto
zero. Certo? Exceto zero. Então, é uma forma de... Eu poderia escrever... Se a gente tivesse prova, né, de papel, e você dissesse, o domínio da função é o conjunto dos números reais exceto zero, tá valendo, né? É verdade isso. Mas como é que eu escrevo isso matematicamente? A forma, né? Como é que eu escrevo isso? Como é que eu codifico isso? Seja uma linguagem universal, né? X pertencente aos reais, ou seja, eu estou dizendo aqui que é todo número real, tal que o x tem que ser diferente de zero. O exceto zero. Aqui está tirando, eu estou tirando o zero. Certo? Então, aqui, quando eu tenho uma função com essa cara, né, eu tenho que. Eu olho para ela e penso o seguinte: bom, o denominador dela não pode ser zero, ou seja, eu tenho que garantir que não haja zero, que o denominador não seja zero. Então, eu tenho que pensar o seguinte: quando isso não vai ser zero? Quando o denominador não é zero? O denominador é zero. Né? Ou seja, ou melhor, quando não é zero. Quando o x menos 5 for diferente de zero. Ou seja, quando ele não é zero, quando x menos 5 for zero. Ou seja, quando o x for diferente de 5. Ou seja, se ele está subtraindo, ele vai passar somando. A mesma forma que a gente enxergava as equações, né? Se ele está subtraindo, ele passa somando. X diferente de 5, né? Ou seja, o x não pode ser 5, porque se o x for 5, quando eu coloco ele aqui, ele vai zerar. Então, como é que fica o domínio da função g? Ele é o conjunto, é o x que pertence a qualquer número real, ou seja, é o conjunto, são todos os números reais, exceto quem? Exceto o 5. Né? Porque se eu entrar com x igual a 5, eu vou zerar o denominador. E eu não posso, de jeito nenhum, ter uma divisão por zero. Certo? Por que eu não posso ter uma divisão por zero? Porque o computador trava. Se você está fazendo um código com 1550 linhas e você não se atenta a isso e ele faz uma divisão por zero, na hora de rodar o computador não vai fazer. Então você tem que se atentar à divisão por zero. E eu vou dizer para vocês, isso aí é uma coisa bem corriqueira do dia a dia de quem faz códigos, né, grandes aí, eles se passam. Então, tem que ir lá olhar e dizer, não passei no domínio, né? Então, não posso ter esse denominador, não posso ter esse valor, né? Ou seja, qualquer número, exceto o 5. A mesma coisa acontece aqui, né? Eu tenho que garantir que não haja uma divisão por zero. Ou seja, para que não haja uma divisão por zero, ou seja, para não haver divisão por zero, o que eu tenho? Que o x mais 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de menos 2. Se o x é diferente de menos 2, né, eu consigo dizer que não. Ó, posso todos os números reais, exceto o menos 2. Então, quem é o domínio da função h são todos os números reais, né, exceto o menos 2. Porque se eu entrar com menos 2 aqui, ele vai zerar, certo? Bom, uma outra situação que é sempre delicada, né, que a gente tem que tomar cuidado, é com a raiz quadrada de número negativo. A raiz quadrada de número negativo também é um problema, né? Por quê? Porque
ela a calculadora não faz. Ah, professor, mas tem os números complexos que resolvem esse problema. Sim. Só que a gente está trabalhando com funções no domínio dos números reais. Então, a raiz quadrada ela não funciona. Tá? Você pegar a calculadora que trabalha dentro da ideia dos números reais, dentro do domínio dos números reais, ela não vai fazer raiz quadrada de número negativo. Tá? É a mesma coisa. O computador, se você não tiver programado ele para que você para trabalhar com uma variável que aceite raiz quadrada de número negativo, ele vai travar. Então, nesse caso, então, eu tenho que me assegurar que não haja, né, na raiz quadrada de número negativo, ou seja, que dentro da raiz não tenha número negativo. Aqui só pode número positivo ou zero. Pode o zero? Pode, porque raiz quadrada de zero é zero, então o zero pode. Tá? Então, pode ser um número positivo? Pode. Né? Pode ser zero? Pode. Né? Pode ser um número negativo? Não pode. Né? Ou seja, não pode haver número negativo aqui dentro. Então, quando eu tenho a raiz quadrada de x, né, o x, para que ele não infrinja essa regra da raiz quadrada, eu tenho que indicar que o x é maior ou igual que zero. Ou escrever o intervalo, né, zero a infinito. Vamos olhar para cá. O que acontece aqui? O que está dentro da raiz, né, não pode ser negativo, né? Mas ele pode ser positivo ou zero. Se ele pode ser positivo ou zero, x menos 4, ele pode ser maior do que zero, ou seja, maior do que zero é ser positivo, ou ele pode ser igual a zero. Tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que o x menos 4, né, ele tem que ser positivo, né? Ou seja, x menos 4 ele tem que ser positivo ou zero. Então, se o x menos 4 é positivo ou zero, ele tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, positivo para o maior igual ao zero. Como é que eu faço? Uso pelas mesmas regras da resolução de equações, né? Menos está subtraindo, passa somando. Então, o x tem que ser maior que 4. Então, como é que eu vou escrever o domínio? Olhando a mesma lógica que eu tenho aqui. X pertencente aos reais, ou seja, domínio da função g é qualquer número real, porém, quando eu coloco esse traço aqui, tal que, ou porém, o x tem que ser maior que menos 4. Né? Ou melhor, menor que 4. Né? Maior que 4. Né? Porque aqui ele estava negativo, passa positivo. Né? Então vai ficar mais 4. Então, o x tem que ser maior que 4. Ou, usando a linguagem de intervalos que a gente viu algumas aulas atrás, de 4 fechado a mais infinito. Então, vamos fazer aquele testezinho básico. Pegar um número menor que 4. Falar um número menor que 4, pegar 2. Se o x for igual a 2, o que acontece? 2 menos 4. Raiz quadrada de menos 2, a calculadora não faz. Agora, se o x for 6, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. Raiz de 2. Raiz de 2, a calculadora vai fazer para a gente. 1,41 e assim por diante. Então, aquela questão, né? Se eu pego menos
Pego antes do 4, eu não consigo fazer a raiz quadrada. Eu pego depois do 4, eu consigo fazer a raiz quadrada sem problema nenhum. Certo? É isso, né? Deixa eu ver, tinha mais um outro aqui. O x mais 3, né? Que a gente, aqui. Então, o x mais 3, o que acontece, né? Então, o x mais 3, ele tem que ser positivo ou zero. Ou seja, para ele ser positivo ou zero, ele tem que ser maior igual que zero. Maior para o positivo ou zero para o igual. Então, vai ficar x maior ou igual que menos 3. Portanto, quem é o domínio? X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual que menos 3. Ou se você quiser colocar como intervalo, menos, de menos 3 a mais infinito. Certo? Beleza. Acho que aqui a gente faz o nosso intervalo, né? Exercício do Moodle. Isso. Lá no Moodle tem esse exercício aqui. E eu vou fazer um intervalinho e vocês tentem fazer esse exercício lá. E depois do intervalo, a gente discute. Então, vamos finalizar, né? O que aconteceu aqui? Tá. Aí lá no Moodle vocês tinham que associar, né? Cada uma dessas. O domínio de cada uma das funções à sua respectiva função, né? Então, o que nós temos? Bom, nessa primeira função aqui, nós temos uma divisão, né? O 5x mais 4, né? ele, ele é um denominador, né? Então, a questão é quem pode ser o x aqui, nesse primeiro caso, né? Nesse primeiro caso, o denominador não pode ser zero, ou seja, o 5x mais 4 não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, então o 5x mais 4 tem que ser diferente de zero. Então, 5x tem que ser diferente de 4. O x tem que ser diferente, né? Diferente de 4, não. Diferente de menos 4, né? Diferente de menos 4. Então, tem que ser diferente de menos 4 quintos. Dessa maneira, o domínio da função f é quem? É todo número real, porém, não entra quem? O menos 4 quintos. Certo? Então, né? Ou seja, ele não entra, então o x tem que ser diferente de 4 quintos, né? Vamos apagar e escrever direitinho. O x tem que ser diferente de 4 quintos. Certo? Beleza. E, então, x, o domínio da função tem que ser diferente de 4 quintos. Tá, agora, vou pegar a próxima aqui. Nesse caso aqui, o 5x mais 4 não pode ser negativo. Não pode ser negativo. Ou seja, o 5x mais 4 tem que ser positivo ou zero. Né? Então, tem que ser positivo ou zero. Ou seja, o 5x tem que ser maior ou igual que menos 4. E o x tem que ser maior ou igual que menos 4 quintos. Dessa maneira, o domínio da função g vai ser quem? Conjunto dos números reais, porém, os números que são maiores que 4 quintos. Ou seja,
o intervalo que começa em menos 4/5 e vai até mais infinito. Certo? E o último, né? O último é um pouquinho diferente. Vou pegar o verde. Então, o último é um pouquinho diferente. Por quê? Nesse caso aqui, o 5x mais 4, o que ele não pode? Ele não pode ser negativo. Não só ele não pode ser negativo, ele também não pode ser e também não pode ser zero. Ou seja, porque se o 5x mais 4 for zero, existe raiz quadrada de zero. Sempre tem raiz quadrada de zero. Mas eu não posso dividir por zero. Então, o 5x mais 4, ele tem que ser maior do que zero. Ele não pode ser negativo, por isso que ele é maior que zero. Mas ele também não pode ser zero, ou seja, não tem igual. Quando eu estava usando aqui, aqui eu estava considerando a possibilidade dele ser zero. Eu posso, o 5x mais 4 pode ser zero aqui, mas aqui não. Então, o 5x é maior que menos 4 e o x é maior que menos 4/5. Portanto, o domínio da função h são os números reais, tal que o x é maior que menos 4/5. Que pode ser escrito como menos 4/5, o intervalo a mais infinito. Certo? Então, essa aqui é a situação um pouquinho diferente, né? Porque agora ele tem que juntar as duas restrições, a restrição da F e a restrição da G. Ele junta aqui na restrição da H. Tá? Questão assim, tranquila, assim, só para a gente recordar, né? Ou recordar ou ver, né? Essas propriedades, essas situações envolvendo o domínio, né? As questões mais básicas, claro que existem outras, né? Mas essas aqui são as fundamentais.